Avançamos agora com a conferência O que aprendemos com a pandemia, a Covid-19, que será apresentada pelo professor André Peralta Santos, médico especialista em saúde pública na ARS do Alentejo, doutorando e investigador na Universidade de Washington com bolseiro de Fulbright, mestre em saúde pública, formação em epidemiologia pela Harvard Medical School, é consultor da Direção-Geral da Saúde em Epidemiologia e Sistemas de Informação. Foi diretor de Informação e Análise, responsável pelas análises epidemiológicas do Covid-19. A sua carreira e interesses têm-se voltado para a epidemiologia e o impacto quantitativo das políticas de saúde através dos métodos causais e da data science. No final da sua apresentação, haverá ainda um período para resposta a questões. Professor André, tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar naturalmente e agradecer à APDH por este convite e ao Prémio de Boas Práticas em Saúde. É uma grande honra poder estar aqui, partilhar alguns pensamentos sobre o que aprendemos com a pandemia, a Covid-19. Sem mais delongas, vou começar. Esta é a nossa agenda para os próximos 25 minutos. Vamos ver o que aprendemos na área sobre a ciência, a governação e políticas públicas, aquilo que nos espera, que acho que estamos todos um pouco expectantes sobre qual é que será o futuro da pandemia em Portugal e também no contexto europeu, e algumas lições para o futuro. Tudo começou em janeiro do ano 2020, com o surto na China. Este é um tweet da Organização Mundial de Saúde, a 14 de janeiro, dizendo que ainda não estava seguro que existisse ou não transmissão humana a humano. Os outros dois surtos que nós conhecíamos deste vírus, do SARS, desta família de vírus, não tiveram o mesmo impacto que teve o SARS-CoV-2 e foram relativamente controlados. Mas o mesmo não aconteceu com este vírus, o SARS-CoV-2, e deu origem à pandemia que todos conhecemos. Este gráfico ajuda-nos a contextualizar o vírus com outras famílias de vírus. No eixo do X vem a rapidez com que o vírus se transmite, portanto, quanto mais à direita, mais contagioso, e no eixo dos Y vem a letalidade. Quanto maior a letalidade, mais severo é o vírus. E veem que o SARS-CoV é mais transmissível e mais severo seguramente do que o vírus da gripe sazonal. Isto não é uma gripe, acho que é uma das grandes mensagens, mas transmite-se menos rapidamente do que, por exemplo, o vírus do sarampo. O próprio vírus, ao longo do tempo, também foi tendo evoluções e as variantes, a variante mais dominante agora, a variante Delta, é uma variante mais transmissível. Aqui dados também que tornam este vírus único e aqui a importância do estudo de surtos, muito caro à saúde pública, no início destes novos eventos, das novas surtos ou pandemias. Uma das grandes novidades deste vírus é que podia-se transmitir através de casos assintomáticos, o que faz com que toda a contenção do vírus se torne mais desafiante. E outra característica, para pessoas com mais idade, a doença apresentava-se de uma forma bastante mais grave, o que foi também uma surpresa no contexto dos SARS-CoV. Este é um paper de um epidemiologista inglês, o Niels Ferguson, na minha opinião, dos papers mais importantes deste século. Podem ver que foi um paper do início de março, 16 de março, e diz-nos uma coisa muito simples. Se deixarmos este vírus circular livremente, numa população totalmente suscetível, como tínhamos em março do ano de 2020, resultaria no colapso do sistema de saúde. E foi através da modelação, portanto, nós estimarmos como o vírus se ia transmitir,
que levou a vários países fazerem lockdowns, inclusive Portugal. Outra forma também de contenção o que a ciência nos ensinou é que não bastava nós isolarmos quem estava com doença, precisávamos de isolar quem tinha tido contacto com a doença. Precisávamos de colocar em quarentena as pessoas que tinham sido expostas e tinham risco de desenvolver-se doença. E só com este controle de medidas, o isolamento de quem está doente e a quarentena de quem teve contacto, é que nós conseguimos trazer o famoso RT para baixo de 1 e conseguirmos ter um controle efetivo da doença ainda antes da vacina. Outra grande novidade que a ciência nos trouxe foi a massificação da sequenciação genética. Esta é talvez dos maiores avanços durante a pandemia. Em tempo real nós conseguíamos ver como é que estava a evoluir o vírus e conseguimos ver isso quando a variante Wild se transformou em variante Alpha, aquela que foi identificada pela primeira vez no Reino Unido, e depois quando houve a transição para a variante que temos atualmente, que está mais dispersa pelo globo, por ser a variante que tem mais capacidade de dispersão, que é a variante Delta. Até agora, numa epidemia e mesmo em surtos grandes, era muito limitado o uso destas tecnologias de sequenciação que atualmente são feitas de forma global, em vários pontos do globo e de forma massificada. Este é um slide de um investigador, do Ted Bradford, que basicamente nos diz uma mensagem muito simples. Em comparação com o vírus da gripe sazonal, o vírus SARS-CoV-2 tem uma mutação mais acelerada do que o vírus da gripe. Está a mudar mais rapidamente do que muda o vírus da gripe e nós sabemos que o vírus da gripe já, de ano para ano, muda bastante. E isso reflete-se nas várias variantes de preocupação que nós já tivemos desde o início da pandemia. Tanto a variante Alpha como a variante Delta atualmente. É provável, a boa notícia que este investigador nos diz, é provável que esta velocidade de evolução do vírus decresça, porque o vírus vai se tornando o mais adaptado possível à população humana. Ainda assim, é provável que este vírus vá evoluindo e, de certeza, que vai continuar a circular durante os próximos anos. E mesmo com taxas de vacinação, com coberturas de vacinação muito elevadas, é possível que coloque algum stress nos sistemas de saúde e vamos depois, ao longo desta apresentação, ver isso em mais detalhe. Outra grande inovação foi a inovação tecnológica das vacinas. Atualmente temos duas grandes novas plataformas, a plataforma de mRNA, três novas plataformas, a plataforma de mRNA, que nos dá as vacinas da Pfizer e da Moderna, a plataforma de vetores virais, que nos dá a vacina da AstraZeneca e da Janssen, e a plataforma de subunidades proteicas de vacinas ainda não licenciadas para o espaço europeu. Há uma grande mensagem que eu gostava também de falar. Se tivéssemos tido o azar de ter esta epidemia há 10 anos atrás, provavelmente não podíamos contar com duas das plataformas virais, a mRNA e a de vetores virais, simplesmente porque ainda não tínhamos, a ciência ainda não se tinha desenvolvido ao ponto de ter essa tecnologia madura. Parece que as vacinas foram feitas de uma forma muito rápida, mas isto é o corolário de décadas de investigação. Vemos aqui dois dos pioneiros das vacinas de mRNA, o Drew Weissman e a Kathleen Carrico, que tiveram duas contribuições, uma em 2005 e outra em 2017, muito importantes para termos as vacinas que temos hoje. E todos ficámos muito espantados por aproximadamente há um ano termos os ensaios clínicos com eficácias tão altas. Aquilo que nós esperávamos e aquilo que os próprios ensaios clínicos estavam, o patamar que era esperado, eram eficácias superiores a 50% e nós tivemos eficácias superiores a 95%, o que é absolutamente espetacular e não era aquilo que estávamos habituados, por exemplo, em relação à vacinação para a gripe sazonal.
A outra boa notícia, num estudo feito em colaboração do INSA e da DGS, é que esta eficácia, aquilo que nós víamos em ensaios clínicos, se traduzia depois para o mundo real e para a população portuguesa, com boas efetividades para doença grave, para hospitalização e para morte, na ordem dos 80% a 90%, mesmo nas populações mais idosas e mais frágeis. A notícia não tão boa é que, à medida que o tempo vai passando, desde o esquema vacinal completo, esta imunidade sofre algum waning, algum decrescimento. Esta notícia foi-nos dada por Israel neste paper, em que se vê que a imunidade, a proteção dada pela vacina, vai decrescendo ao longo do tempo, e isso já motivou a adoção de, por exemplo, doses de reforço. Uma boa notícia é que as doses de reforço restauram este efeito protetor da vacina, o que é uma excelente notícia, e aqui nestes papers isto vê-se bastante bem, a forma diferencial que quem tem uma terceira dose tem menos risco de vir a ter doença. E neste documento submetido ao CDC para aprovação pela Pfizer, vemos que o efeito da terceira dose até começa mais rápido do que a própria segunda dose. Começa-se a ver diferenças ao 7º dia, o que tem alguma plausibilidade biológica. É mais uma exposição ao antigénio, o que faz numa pessoa que já tem exposição prévia, o que faz com que o sistema imunitário responda ainda mais rapidamente. Aquilo que não sabemos é quanto tempo é que irá durar esta proteção da terceira dose. Isto está também em estudo, podem ver isso, vai-se vendo também na comunicação social, o alargamento da vacinação a idades mais jovens. Em resumo, o que é que aprendemos com a ciência durante esta pandemia? A modelação, acho que pela primeira vez que eu me lembro, teve realmente um papel fundamental em informar políticas públicas. A sequenciação genética como ferramenta de apoio à saúde pública, à própria forma como nós, em tempo real, vemos o vírus a evoluir e nos preparamos para a evolução do vírus, e duas novas plataformas, pelo menos duas novas plataformas de vacinas, mRNA e vetores virais, que há 10 anos atrás não seriam possíveis, e estaríamos em maus lençóis se tivéssemos tido esta pandemia há 10 anos atrás. Mudamos agora de tema, um tema mais do que aprendemos sobre governação e políticas públicas. É um tema menos de ciência dura, mais de ciência social, mas não deixa de ser importante algumas reflexões sobre o que aprendemos também sobre governação e formação de políticas públicas. Num paper publicado com alguns colegas que percebem seguramente mais do que eu de políticas sociais, eu dei a minha humilde contribuição, mas 4 ideias fundamentais sobre aquilo que uma sociedade tem para organizar uma resposta coerente de longo prazo à pandemia. A política de proteção social é muito importante e nós vimos isso muito cedo na pandemia, felizmente em Portugal, com políticas de proteção do salário em caso de doença ou quarentena, e mesmo para a economia informal. Porque o vírus não escolhe pessoas que trabalham na economia formal ou economia informal, e é preciso este incentivo para cumprir as recomendações das autoridades de saúde, não perdendo rendimentos. Depois, mais de teoria de política, de ciência política, as democracias, como há mais accountability, há mais transparência na forma como partilham a informação, tendem a responder melhor a pandemias no longo prazo, e a organização do Estado é também muito importante, se o Estado está centralizado ou descentralizado. E depois a própria capacidade do Estado e das suas instituições de se organizarem, ter uma resposta coerente. Aqui com alguns colegas fizemos a comparação da resposta entre Portugal, Espanha e Itália.
Espanha e Itália foram muito atingidas numa primeira fase da pandemia, com um grande stress sobre os sistemas de saúde, numa altura em que sabíamos ainda pouco sobre o vírus. Portugal teve a sagacidade de, com o que viu acontecer em Espanha e Itália, tomar medidas muito rapidamente de lockdown, e a pressão sobre o sistema de saúde não foi seguramente a mesma. Deixo aqui uma frase que eu acho atribuída ao Benjamin Franklin, que eu acho muito interessante, que consideramos muitas vezes a sorte do pássaro madrugador, que apanha a melhor minhoca, mas não consideramos o azar da minhoca madrugadora, que teve realmente azar, e acho que foi um pouco o que aconteceu a Espanha e a Itália, que tiveram o azar de ter transmissão, de ser os primeiros países europeus a ter transmissão descontrolada. Depois, algum contexto que eu vejo pouco discutido e acho que vale a pena nós recordarmos. Portugal, pelas suas características económicas, parte de uma condição desvantajosa para o controle da epidemia, nomeadamente a forte dependência do setor do turismo. Acho que não vale a pena dizer se é positiva ou negativa, não tenho conhecimentos para isso, mas acho que vale a pena constatar, pela forma como se transmite o vírus, o setor do turismo, que tem um grande contacto social, tem um risco aumentado para a transmissão. Portugal, Espanha e Itália têm uma economia de forte cariz de contacto físico. E isso condiciona também a capacidade que, por exemplo, a implementação de uma medida de teletrabalho, que sabemos que diminui o risco de transmissão, poder ser efetivamente implementada. Países com outra estrutura económica, a Dinamarca, a Suécia, têm outra capacidade de ter uma efetiva implementação destas políticas. Portugal tem a mais-valia de ser um país bastante centralizado, e se nós fizermos uma avaliação, por exemplo, daquilo que aconteceu numa primeira fase em Espanha, vemos que houve alguma descoordenação entre as regiões autónomas. Sermos um país com um SNS, com uma estrutura top-down, em momentos de crise, tem esta mais-valia de rapidamente uma instrução poder ser vertida para todas as regiões do país. E depois, acho que também positivo para o controle da pandemia, há pouca polarização política, acho que houve um grande consenso político. Por último, o turismo e o race to the bottom. No fundo, acho que isto, em algumas alturas muito particulares da pandemia, vimos isto a acontecer, em que, para preservar a economia do turismo, foram corridos alguns riscos no controle epidémico. Este paper foi publicado muito recentemente por colegas. Aquilo que podem ver, e é um paper de uma fase muito precoce da epidemia, do primeiro estado de emergência, e vemos que depois do estado de emergência, no fundo, a grande mensagem é que quem tem um grau de privação maior, são aqueles que nunca pararam de trabalhar, têm um risco maior de contrair a doença. E temos alguns exemplos disso, como, por exemplo, a construção civil, no verão de 2020, e depois também os migrantes de Odmira. A grande mensagem aqui é que também na pandemia, como em outras doenças, as desigualdades são um fator a ter em conta, e quem é mais pobre, quem tem menos recursos, está em maior risco de contrair a doença. Depois, aqui, em termos de resposta à pandemia, realmente Portugal, em comparação com outros países europeus, não teve políticas tão expansionistas, também fruto de algum legado económico. E aqui vemos que, apesar de tudo, durante algumas fases da pandemia, a questão dos recursos colocou-se a questão dos recursos na resposta à pandemia. Este slide ilustra aquilo que eu acho que é, talvez, das melhores métricas para avaliar o impacto
genérico da pandemia nas nossas vidas, que é o excesso de mortalidade. E vemos que Portugal está mais ou menos a meio da tabela, mais ou menos com o mesmo excesso de mortalidade do que Espanha, embora em alturas diferentes. Espanha, por exemplo, com um excesso de mortalidade muito focado na primeira fase da pandemia, ali março, abril de 2020, e Portugal com excesso de mortalidade mais em janeiro de 2021. Em comparação com outros países, vemos que, por exemplo, tem um excesso de mortalidade menor, também fruto deste contexto, que acho que vale sempre a pena reforçar, um contexto económico, social mais favorável na resposta à pandemia. Muito rapidamente, em termos de governação e políticas públicas, relembrar as condições estruturais do país, como aspecto positivo o centralismo e o consenso político, e em termos de avaliação global, Portugal está mais ou menos a meio da tabela, muito perto de Espanha. Próximos anos da pandemia, muito rapidamente. Aqui a mensagem é que vamos ter pandemia para os próximos anos. Este vírus, eu acho que a discussão se está endémico, se é epidémico, sazonal, acho que é uma discussão teórica interessante. Acho que aquilo que nós nos devemos focar é se o comportamento do vírus sazonal tem ou não capacidade de disrupção do sistema de saúde, porque é isso que mais interessa aos profissionais e também aos portugueses. E eu acho que neste inverno ainda terá alguma capacidade de disrupção do sistema de saúde. Esperemos que no próximo inverno tenha cada vez menos, fruto dos reforços vacinais e também da depleção de pessoas que nunca foram expostas ao vírus. Este foi um exercício muito interessante da Direção-Geral da Saúde sobre 3 cenários. Um cenário em que, no fundo, a vacina nos protegia para sempre, que já vimos que não é, que infelizmente não é assim. Um segundo cenário em que a vacina ia diminuindo de efetividade, e um terceiro cenário em que tínhamos uma nova variante que, no fundo, fazia um reset das medidas e depois o impacto que isso tem na incidência, nos internamentos e na mortalidade. Este gráfico, gentilmente cedido pelo professor Baltasar Nunes, dá-nos uma mensagem, acho que muito importante. Com os dados que temos, provavelmente vamos passar a linha vermelha dos internamentos em UCI no início do próximo ano. E isso pode condicionar o adiamento de alguns cuidados para a primavera e o verão do próximo ano, cuidados na prestação de cuidados de saúde. Porque, no fundo, o que a linha vermelha nos diz são o número de camas em UCI que estão dedicadas, que estão ali guardadas para utentes Covid. Quando nós ultrapassamos esta linha de cuidados, as pessoas são obviamente tratadas, mas outros cuidados poderão ter que ser adiados. E aqui vemos exatamente isso. Portanto, o menor controle epidémico tem sempre um impacto nos cuidados não Covid. Não é uma coisa que acontece em Portugal. Podemos ver este gráfico, é do Health at a Glance, relativamente recente, e podemos ver que houve uma deterioração dos tempos de resposta, neste caso nas fraturas nas cirurgias da anca, um atraso em todos os países. Muito rapidamente, felizmente somos um país com baixa hesitação vacinal. Os portugueses historicamente vacinam-se sempre que têm essa oportunidade. Não é o caso de alguns países germanófilos e da Europa Central. Acho que ainda sabemos pouco sobre as determinantes desta hesitação vacinal e ainda sabemos menos sobre o efeito de políticas coercivas que vemos agora a começar a ser implementadas, como por exemplo na Áustria. E vemos também o efeito da fadiga pandémica. É uma notícia muito recente da BBC de desacatos em Roterdão. As populações serão menos suscetíveis a acatarem com bons olhos medidas não farmacológicas dos governos, e os governos devem ter isso
em mente. Mensagens finais. O vírus ainda tem capacidade de causar alguma disrupção no sistema de saúde na Europa, principalmente nos países com menos cobertura vacinal, se bem que em muito menor escala fruto da vacinação. Acho que temos muito a aprender sobre hesitação vacinal e, com alguma expectativa, os governos terão menos armas não farmacológicas para lidar com futuros recrudescimentos da epidemia. Algumas lições, este é o meu último slide, espero não me ter excedido muito no tempo. Lições para o futuro, acho que é bom termos expectativas realistas sobre a capacidade de resposta do país e do seu contexto. Portugal vive num contexto económico e social e isso tem impacto na forma como abordamos a epidemia. Aqui, o reforço substantivo e sustentado na preparação de resposta a emergências de saúde. Acho que aqui há uma nota positiva no esforço que foi feito no SNS de reforço da qualidade do sistema de informação. Temos, por exemplo, as vacinas totalmente digitalizadas. Não é o caso de muitos países. Por exemplo, a Alemanha não tem um sistema digital de vacinação. A fineza com que percebe quem é que está vacinado e quem é que não está vacinado não se compara, por exemplo, ao que acontece em Portugal. Possivelmente rever a organização da saúde pública em Portugal e uma coisa também já discutida no contexto, rever aqui algum enquadramento legal e afinar em alguns detalhes, e acho que é uma tarefa muito importante da próxima Assembleia da República, de pensar numa lei pandémica. E, por último, a coordenação europeia é fundamental. Não falei aqui muito da coordenação europeia, mas foi fundamental em diversos aspectos, principalmente naquilo que foi a compra das vacinas, que acho que foi um grande avanço em termos de integração europeia. Fico por aqui. Muito obrigado. Estou disponível para questões. Espero não me ter alongado muito para além dos 25 minutos. Estamos a carregar as questões. A primeira questão está relacionada com a questão das desigualdades e de que forma é que afetou as populações mais vulneráveis e que dados é que existem. Dados de publicações científicas, eu acho que não temos aquele que eu mostrei. Acho que é o estudo que melhor documenta a questão das desigualdades, do impacto das desigualdades. Há outro estudo também realizado pela equipa do professor Henrique de Barros, que documenta também que pessoas com menor escolaridade têm um risco maior de contactar com o vírus e de ficar doentes. Eu acho que provavelmente a questão das desigualdades é-nos muito evidente. Vimos isso, por exemplo, na questão dos migrantes de Odmira e o impacto, por exemplo, das condições de habitabilidade tem no risco de infecção. E acho que passaremos os próximos anos a tentar perceber melhor de que forma é que estas populações mais vulneráveis, nomeadamente a população migrante, teve em risco acrescido de exposição à infecção e depois também de exposição aos eventos adversos, como hospitalização e morte. E depois, se existem dados sobre hesitação vacinal nestes grupos. Eu acho que a hesitação vacinal é provavelmente das áreas que temos menos dados. Existem dados sobre hesitação vacinal, sobre expectativas, por exemplo, de pais em relação a crianças na hesitação vacinal, porque era habitualmente o foco da hesitação vacinal estava muito focado nos pais quererem ou não vacinar crianças, porque a vacinação nos programas nacionais de vacinação habitualmente era muito focada nas crianças.
Neste exercício de vacinação em massa ainda sabemos pouco. Felizmente temos dados do Eurosurveillance, a Comissão Europeia realiza alguns estudos e reforça aquilo que nós sabemos que aconteceu. Portugal tem pouca hesitação vacinal nesse estudo do Eurosurveillance. Países como, por exemplo, a Áustria, a República Checa, a Bulgária têm mais hesitação vacinal. Temos outra pergunta que nos chegou do público. Considera que a reforma de saúde pública passa para adequar a organização dos serviços para a preparação de desafios futuros? Eu acho que esta pandemia, em primeiro lugar, reforçou a importância de termos uma saúde pública, termos médicos de saúde pública bem treinados e bem preparados para responder a estas emergências de saúde pública, quer seja a pandemia à Covid-19, quer sejam surtos de doenças dos legionários, surtos de doenças transmitidas por vetores. Isso ficou também patente a nível europeu, e isso denota-se como, por exemplo, reforço das competências do Centro Europeu para o controlo de doenças. Seguramente precisamos de uma saúde pública reforçada e ainda mais bem preparada. Depois há outra questão muito particular a Portugal, que é a forma como se organizam os serviços de saúde pública, e acho que será muito útil fazer uma reflexão da própria especialidade e dos outros atores sobre se a atual arquitetura que temos responde bem ou não a estes desafios que temos, que sabemos que estamos a lidar com uma pandemia atualmente, mas as emergências em saúde pública, também fruto, por exemplo, das alterações climáticas, serão cada vez mais frequentes. Portanto, a minha mensagem é que esta reflexão sobre a forma como a saúde pública se organiza, se é mais adequada ou não, é seguramente uma reflexão que necessita ser feita nos próximos anos. Não sei se temos mais perguntas, acho que não temos mais perguntas. Resta-me agradecer mais uma vez à PDH, ao Prémio de Boas Práticas em Saúde e a quem aqui na sala e através dos meios digitais esteve do outro lado do ecrã. Muito obrigado mais uma vez.